the world. Eu tenho visto ao redor do mundo inteiro. And there's a passage in the Bible. E tem uma passagem na Bíblia And it says, que fala: when Jesus comes, quando Jesus voltar, will he find faith on the earth? quando ele encontrar fé no mundo, When Jesus comes, quando Jesus will vier, he find faith on the earth? e ele vai encontrar fé no mundo. Will he find faith in your generation? Ele vai encontrar fé no seu coração. Will he find faith in your nation? Ele vai encontrar fé na sua nação. And you're the generation E essa é a geração to bring Jesus back. que vai trazer Jesus de The volta. Bible says A Bíblia that he fala doesn't return que ele não voltará until all have heard. e até que todos tenham escutado. And so we cry out to God and say, what's your heart, God? What's your heart, God? Então a gente vai até Deus e pergunta: Senhor, qual é o seu coração? Qual é o seu What's the plan of coração? God for my life? Qual é o plano que o Senhor tem para minha What's vida? my purpose? Qual é o meu propósito? Your purpose O seu is propósito to know him é and to conhecê-lo make him known. e fazê-lo conhecido. Your purpose O seu is propósito to bring Jesus back in É- your generation. é trazer Jesus de volta para a sua geração. That's your purpose. Esse é o seu And he's propósito. revealing it to your generation in such a powerful and beautiful way. E Ele está revelando isso para a sua geração de uma maneira tão poderosa e So gloriosa. right now, lift up your hands, Então agora levante as suas mãos, open your hearts, abra o seu coração and we say, Lord, e falamos: Senhor, reveal yourself to us tonight. se revele para nós essa noite. Reveal your heart. Revele o seu coração. Reveal your ways. Revele os seus caminhos. Reveal your plans and your purposes on the earth. Revele os seus planos e o propósito aqui na terra. We say not the voice of man, but the voice of God. Não a voz de um homem, mas a voz de Deus. We can't see anything unless you reveal it to us. Não podemos ver nada, a não ser que o Senhor revele para So nós. reveal your heart. Então revele o seu Reveal your coração. ways. Revele os seus caminhos. Reveal your plans. Revele os seus planos. We're here. Estamos aqui. We're saying, here we are, Lord. Estamos dizendo aqui: Here we are, estamos, Lord. Senhor, aqui We're estamos, here Senhor, estamos aqui tonight. hoje. Not to hear from another preacher, Não para a gente escutar um outro pregador, but to hear from heaven, mas para escutar do céu, to hear from you, de escutar de você, Our Senhor, Creator. nosso Criador, to hear from the one escutar do that único holds our world in their hands, que segura as nossas vidas em tuas that mãos, holds our life in their que hands, segura as nossas vidas nas to tuas hear from the mãos, one para escutar do único that our whole life is hidden in. que toda a nossa vida está escondida nele. So tonight, Então hoje, would you reveal yourself to us você poderia se revelar para nós in such a new way de um jeito novo, that we can't help but obey when we leave these que a doors? gente não possa fazer nada mais se obedecer à sua voz. Speak, Lord. Fale, Senhor. Speak, Lord. Fale, Senhor. For your servants are waiting. Fala para os seus servos que estão For your acordados. servants hear you. Para os seus servos que estão aqui por Speak, você. Lord. Fala, Senhor. Speak, Lord. Fala, Senhor. The Bible says that the eyes of the Lord look to and fro over the whole earth. A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão olhando a todo canto. They go back and forth over the whole earth, Eles vão em todos os cantos da terra. from nation to nation, Em cada nação. town to town, De cada cidade em City to cidade. city. Cidade em cidade. state to state, Estado em estado. to see those whose hearts are torn towards Him, Para ver aquele que o coração está to nele. see whose hearts are turned towards Him, Para ver aquele que tem o coração se to voltando see para whose ele. hearts are waiting expectantly for Him. Para ver aquele que tem o coração com expectativa de vê-lo. We say, Lord, let your eyes be on tonight. A gente fala: Senhor, deixe que os seus olhos nos vejam essa noite. Let your eyes be on this place, Deixe que seus olhos estejam aqui, on this generation, nessa geração, in this time, e nessa and in hora, this hour. e nesse In tempo. Jesus' Em name. nome de Jesus. Amen, amen, Amém. amen. Amém. You can be seated.
Você pode sentar. I don't know how this night usually goes, Eu não sei como que isso acontece but I'll geralmente, call you guys up again. mas eu vou chamar vocês de volta. So we're just gonna flow with it, okay? Então a gente só vai indo de acordo com o I'm fluxo. so happy to be with you. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Like I said, I'm not usually a youth preacher, Como eu disse, eu não geralmente prego para os jovens, but I believe in this generation. mas eu acredito nessa geração. I believe in the power that you have to change your world. Eu acredito no poder que vocês têm de mudar essa geração. I was 24 years old Eu tinha 24 anos de when I idade went to the nations. quando eu fui para as nações. I went from Tulsa to Thailand, Eu fui de Tulsa até a Tailândia. and I became a mother to 52 children. E eu virei uma mãe para 52 And crianças. so I believe that you can know God's full calling for your life. Então eu acredito que você pode conhecer o chamado dele por completo na And sua I believe vida. that tonight E eu acredito que hoje you're going to get some pieces of the puzzle of the plan of God for your life. você vai pegar alguns dos pedaços desse quebra-cabeça de Deus para sua vida. Tonight I'm going to give you everything that God gave me to get to the place that I am today. Hoje eu vou te dar tudo aquilo que o Senhor me deu para que eu chegasse aonde eu estou This hoje. year we will celebrate 25 years in ministry. Esse ano nós celebramos 25 anos de ministério. Please don't do the math. Não faça matemática. And I want you to think I'm still young. Eu quero que vocês pensem que eu ainda sou jovem. But 25 years of walking with God and fulfilling the will of God. Mas há 25 anos que eu estou cumprindo os planos e os propósitos de Deus para minha vida. At 19 years old, E quando eu tinha 19 I made a anos, personal vendetta to God. eu fiz uma entrega completa ao Senhor. I made a promise to God. Eu fiz uma promessa ao Senhor. I got saved radically. Eu fiz salva de maneira radical. And I lived for myself before. E eu olhei para mim antes. And I said, every breath from this day at 19 years old until the day I die, I will live in the perfect will of God for my life. E eu disse que cada fôlego de vida que eu tivesse a partir daquele momento seria para entregar para a vontade do Senhor na minha That vida. day there was a great exchange. Naquele dia teve uma grande mudança. His life for my life, A vida dele para minha and vida my life for his life. e minha vida pela vida dele. And so I did everything I wanted to do in the world, Então eu fiz tudo que eu queria fazer no mundo and it didn't work. e não funcionou. And so I said, now, this time, I will live every day for you and for what you want to do. Então eu decidi, de agora em diante, eu vou viver todos os dias da minha vida para aquilo que o Senhor tem para mim. And that's what I've been doing for the past 30 years. E isso que eu tenho feito nos últimos 30 anos. I want to show you a video. Eu quero te mostrar um vídeo. And it's about the 25 years and where we're at right now. É sobre esses 25 anos e onde nós estamos agora. And then we're going to get into what I believe that God has for you tonight. E depois nós vamos entrar no que eu acredito que Deus tem para você essa You ready? noite. Let's go. Você está pronto? Vamos. O significado do Natal para mim é liberdade. Antes de vir para a Life Impact, eu tive uma vida muito difícil. Quando eu era pequena, meus pais me deixaram com a minha tia em Myanmar, Birmânia. Depois, eles disseram que quando eu nasci, tiveram muitos Giovanna, problemas e that's not pensaram it. que eu havia trazido má sorte para a vida deles. Quando fiquei mais velha, meus pais e minha tia entraram Sorry. Desculpa. 25 years, please. O vídeo de 25 anos, por favor. There we go. You got it. So 25 years looking, I never started out saying in 25 years, this is where we're gonna be. I never even started out with a 5-year or a 10-year or 15-year plan. I'm just not wired like that. It was a daily giving God my yes. And every moment just getting on my knees and saying, your kingdom come, your will be done on earth.
So 25 years looking, I never started out saying in 25 years, this is where we're gonna be. I never even started out with a 5-year or a 10-year or 15-year plan. I'm just not wired like that. It was a daily giving God my yes. And every moment just getting on my knees and saying, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. When you say one yes, there's so many no's that's behind that yes. You're saying no to this, you're saying no to that. You know, when I said yes at 24 and I left, I said, I'm leaving what everybody else is doing, starting their careers, getting married, building houses, and starting their portfolio and starting their savings even. That's when you're starting your life. You just graduated college and now you're starting your future for the rest of your life. I said no to being at special holidays or special events for my family, you know? And so when you say yes to this life, to what God has done, there's no's that you have to give. There's no's behind it. But you look and you think, it's so worth it all. And where would I be? You know, I don't know any other life. And where would I be? What would I be doing that could compare to this? Oh my goodness. How did you guys find this? Oh my goodness. Oh my goodness. March 3rd, 2001. Dear family and friends, greetings from Tulsa. I love and miss you all so very much. Upon graduation from Rhema, I had the opportunity to go on a missions trip to Costa Rica with our main focus being children. We saw the Lord do glorious things there, healing everything from eyes to epilepsy. But one night, my life was changed. It was the night when some street kids around the age of 9 stole the chicken bones from my plate. Well, of course, the next thing we did was chase them. When we caught them, we found out that they lived on the streets. And if we were to give them money, it would go to the drug lords of the streets. So instead, we fed them and tried to clean the many layers of dirt up and gave them clothes. All this and just to let them go back to their life destined to drug addiction, prostitution, or just barely surviving. This broke my heart. And I said, Lord, can I just stay here and start an orphanage for these boys? But all that I heard was, not yet, and now I know why. The Lord put a vision. The vision is establishing children's homes all throughout the world to glorify God as the Father to the fatherless. In these homes, they will find love, hope, and healing. We will start in Thailand and duplicate this plan in Mexico, Brazil, and India. I was not prepared for this. Every promise, everything he's told me when I didn't even see it yet. Like I was 23, that was my first mission trip of my life. He's telling me this is what you're gonna do and giving me a picture of these children, and then now to see it all take shape and have form, and not just one generation, but to be 2-3 generations in, to have grandchildren, you know, 24 years later doing the same thing that he promised, you know, just to see his faithfulness to his promises, to his word, to where I didn't even know anything at all, I had no clue, but I knew what he told me in my heart, to see him bring things to pass, to see him bring things to fruition, and to see him like make all these things happen miraculously when I didn't know what I was doing. And now to look back and see he did every single thing he said he was gonna do, and more. You know, and to see even the countries, it's funny. Because in Brazil, I always knew that Brazil would be there, but now to see that, and it was like, I knew we were gonna do this in Brazil, like back then, you know? And just to see how he's so true, he's faithful, and he's true. For 25 years. I think that's the end. I'm not sure. You know, we see all of that. A gente viu tudo isso. And now we're in 2 nations. E agora nós estamos em 2 nações. I'm sorry, 3 nations. 3 nações. Thailand, Burma, and Brazil. Tailândia, Birmânia e Brasil. All these promises. Todas essas promessas. Everything that we've walked out. Tudo que a gente caminhou. But what I say is this. Mas o que eu falo é, It wouldn't have happened unless for a life of prayer.
não teria acontecido se não fosse através de uma vida de oração. What people don't see is the behind the scenes. O que as pessoas não veem é o que está de trás das cenas. For a year, Por um I ano, would pray out the plan of God for my life. eu tenho orado pelos planos de Deus para Can I minha have my vida. book, please? The Plans, Purposes, and Pursuits. My book, Davi, if you can bring it. Ela And quer o if you livro can bring dela. my train track somewhere. I would pray out the plan of God for my life. Eu estaria orando para os planos de Deus na minha vida. I was going to Bible school. Eu estava indo para a escola bíblica, I was working. eu estava And I trabalhando. I need the green book, please. The O Purposes, Plans, livro and Pursuits. verde. I was working, Eu estava trabalhando. and the only night I had was Friday night. E a única noite que eu tinha livre era sexta-feira à It was the only noite. time I had. Era o único Because tempo I'd que eu go tinha. straight from Rhema to work. Porque eu iria da rema para o I trabalho. went to prayer school, to healing school. Eu ia para a escola de oração And e para a escola de cura. So what I said Então o que eu disse was that I was going to give him my only time that I had. era que eu daria o único tempo que eu tinha. And I got a hold of this book, E eu segurei esse livro, Following the Plan of God for Your Life. indo para os planos e propósitos de Deus para a sua And there was vida. another book that I got, E tinha um outro livro que eu tinha. Plans, Purposes, and Pursuits. Planos e propósitos que você estava perseguindo. And I started hearing about praying out the plan of God for your life. E eu comecei a escutar sobre orar os planos de Deus So para a sua I vida. dedicated Friday night for date nights with Jesus. Então eu me dediquei a minha sexta-feira à noite para dias com o Senhor. I would make food. Eu ia fazer I would comida. set two plates. Eu ia colocar 2 pratos na And mesa. then I'd say, "Oh, Jesus, you're not going to eat that," and I would eat his too. E eu falaria, Jesus, você não vai comer isso, eu vou ter que comer isso também. And I would have this intimacy with Jesus. E eu teria essa intimidade com o Senhor. During that time, I would start to hear his heart. Durante aquele tempo, eu comecei a escutar o coração dele. Soon, my friends would hear what I was doing. Então, logo em seguida, meus amigos começaram a escutar o que ele estava And they would say, fazendo. "We want date night with Jesus too. E elas falavam, eu quero uma noite com Jesus Can we também. double date with Jesus?" Podemos fazer um encontro duplo com ele. And so we go to the prayer and healing center. It was open 24 hours. Então a gente iria para esse centro de oração e cura que estava aberto 24 horas. And we'd start praying in the Holy Spirit, praying out the plan of God for our lives. E a gente começava a orar para o Espírito Santo, orar os planos dele para nossa vida. I say it like this. Eu falo desse God jeito. doesn't give you everything at once. Deus não vai te dar tudo de uma vez só. He gives you pieces of the puzzle. Ele vai te dar pedaços desse He quebra-cabeça. gives you different pieces at different times. Ele vai te dar diferentes pedaços em tempos He diferentes. gives you dots to connect for your Ele vai life. te dar esses pontos para serem conectados na sua And as you're vida. being led by the Holy E Spirit, enquanto você está sendo guiado pelo as Espírito you're Santo, following Him, enquanto você está and He's seguindo putting Ele, you at the right place, at the right time, e with Ele the está right people. colocando você no lugar certo, na hora certa, com as pessoas And then this certas, missionary comes and speaks. e esse missionário vem e fala, And then this friend happens to know this person that you're supposed to meet. ou vem aquele amigo que é suposto te apresentar para uma pessoa And certa, it's like the connect the dots. e é como esses pontos que estão se It's conectando. one point here, Um ponto aqui, and then one point here, um ponto aqui, and one point e here, um ponto aqui, and one point here, e um ponto and aqui, you're just being led by Him. e você está sendo seguido, você You're está sendo just direcionado following por the Ele. leading of the Holy Você Spirit. está só sendo direcionado pela voz do You're just Espírito praying out Santo. the plan of God for your life. Você está orando os planos e os propósitos de Deus para a sua Being vida. sensitive to His leading. Então você está sensível à voz dele. And soon you see, and it's a perfect star. Em algum momento você vê e é um plano perfeito. That's how God gets you at the right place at the right time, fulfilling His will on the earth. É assim que ele te coloca no lugar certo, com as pessoas certas, cumprindo os propósitos dele para a I sua want to read vida. this scripture really quick. Eu quero ler uma escritura com If we vocês. can go over to Romans, A gente vai ler Romanos and this is what it talks about. e é isso que fala. And we could go to Romans 8:26 through A gente- 28. A gente vai ler Romanos 8, do 26 ao 28. And it says like this, likewise, the Spirit also helps us in our weaknesses, for we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
inexprimíveis. Now he who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because he makes intercession for the saints according to the will of God. E aquele que sonda o nosso coração conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. And it says, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu It propósito. says it right here. Está dizendo isso aqui. So many times we want to know our purpose, the will. What's your will, God? What's our purpose on the earth? Tantas vezes a gente quer saber quais são os planos e os propósitos de Deus. A gente pergunta quais são os planos e propósitos dele aqui na terra. But he says, pray in the Spirit. Mas ele fala, ore no Espírito. That's the Holy Spirit's job. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Is to reveal the heart of the Father to us. É revelar o coração de Deus para To nós. reveal the will of God to us. Revelar a vontade dele para nós. And I always say it like this. E eu sempre falo assim. When you're praying out the plan of God for your life, Quando você está orando os planos de Deus para a sua vida, you're laying out the tracks. você está colocando o próximo You're pedaço. laying out the train tracks. Você está colocando o próximo pedaço da Thank you, trilha. Gabby. Can you help me, please? Can you lay out those train tracks? You're laying out the train tracks. Você está colocando os pedaços da trilha. Yes, go ahead. Please. Thank you, Davi. This is awesome. Ele é incrível. You're laying out the train tracks so that the train can go. We're going to try to make this train go. A gente vai tentar fazer com que esse trem ande, mas ele está andando na trilha. And that's why sometimes when people don't know what the plan is or the next step is, E algumas vezes, quando a gente não sabe qual é o próximo passo, qual que é o plano de Deus nessa nova etapa, they haven't prayed out the plan and the will of God for their life. eles não têm orado sobre o plano e propósito de Deus para a vida deles. He needed a little help. He was about to get off the track in the Ele plan. precisava de uma ajudinha para não cair aqui. You know, I've seen this in my life so many times. Eu vi isso na minha vida tantas vezes. It happens where God will just bring me the right people, put me at the right place at the right time. Deus ia me trazer para os lugares certos e me conectar com as pessoas certas na hora certa. Because I was following His leading. Porque eu estava sendo direcionada por We Ele. rescued our first 8-year-old girl for $24. A gente resgatou a nossa primeira menina com 18 anos por $24. Because I was following His leading. Porque eu estava seguindo, sendo direcionada por We Ele. got our next 4-year-old for $125. A gente pegou a nossa próxima criança de 14 anos por $25. Because I was following His leading. Porque eu estava sendo direcionada por I was Ele. at the right place at the right time to be called to start a home in Thailand. Porque eu estava no lugar certo, na hora certa, fui chamada para começar um abrigo na Tailândia. Because I was following His leading. Porque eu estava sendo direcionada por Ele. I was ready to go when they said go. We're going to go on a 2-month trip and start and rescue children. Eu estava pronta para ir quando me falaram, você vai passar 2 meses para ir resgatar criança na Tailândia. Because I was following His leading. Porque eu estava sendo direcionada Because por I had Ele. already prayed it out. Porque eu já tinha orado. I already knew. Eu já When sabia. God said say yes, Quando Deus falasse, eu ia dizer sim. that this is what I needed to do. Isso que eu precisava fazer. When the missionaries came to me Quando missionários vieram and they até said we mim. want to start a home. E eles falaram, eu quero começar A um safe abrigo. home in Thailand. Eu quero começar We've uma never casa done it na before. Tailândia. A gente nunca fez But isso you're antes. supposed to do it with us. Mas você supostamente vai And fazer com a you're supposed to gente. be our director. Você vai ser a nossa Don't diretora. let your train get off the tracks. Não deixe que o trem saia You're dos supposed trilhos. to be the director. Você é suposta para ser a diretora. I didn't have to go and rush and pray about it. Eu não tive que ir correndo e orar sobre isso. I had already prayed out the plan of God for my life. Eu já tinha orado os planos de Deus para minha I had vida. already seen it. Eu já tinha I had visto. already known that was my next yes. Eu já sabia que esse seria meu próximo sim. I didn't have to pray about it. Eu não tive que orar God sobre had already aquilo. spoken to me. Deus já tinha falado God had already comigo. showed me. Deus já tinha me He said, I'll mostrado. show you mysteries. I'll show you things that you don't know. Ele me disse, eu vou te mostrar mistérios e vou te mostrar coisas que você não sabe. Jeremiah 33:3. Jeremias 33:3. It says, call unto me, Fala, me chame. and I'll show you great things about your life that you know not. E eu vou te mostrar coisas boas da sua vida que você não conhece. So every Friday night, Então, toda sexta-feira à When people were out noite, getting pizza and sushi, enquanto as pessoas estavam saindo para pegar pizza e comida I was japonesa, praying out the plan of God for my life. eu estava orando os planos
planos de Deus para minha vida? How can I start an international organization? Como que eu posso começar uma organização At internacional 25 and a half years old. com 24 anos e meio de idade? International Rescue Organization. Uma organização internacional de That resgate would one day be in 3 nations. que um dia estaria em 3 nações And soon in 3 more. e logo em 3 outras. 25 years old. Com 25 anos de Because I idade. prayed out the plan of God for my life. Porque eu orei os planos de Deus para minha vida. And this is what the Holy Spirit will do for you. E isso que o Espírito Santo vai fazer He'll por você. reveal the will of God. Ele vai revelar He'll os planos reveal de the Deus heart para of God. você. Ele vai revelar o coração de This Deus is para how the você. train can keep going on the track of the plan and the purpose for your life. Esse é como um trem que vai continuar nos trilhos, cumprindo os planos e os propósitos Being dele at the para sua right vida. place at the right time with the right people. Esteja no momento certo, na hora certa, com as pessoas There's certas. so many God encounters. There's so many ordained times orchestrated by God Tem muitas coisas que estão sendo orquestradas, momentos que estão sendo orquestrados por Ele, that have kept me on this plan. que me permitiu continuar nesse That has plano, furthered the plan. que depois se tornou o plano, There's so many times. que tem muitas vezes, And not just when I needed to say yes to God, não só nas vezes que eu precisei dizer but sim also para when I Deus, was led to say no to God. Mas say tam- no to something. mas também quando eu precisei dizer não para alguma coisa. I stayed in Thailand for 10 years. Eu fiquei na Tailândia por 10 And every anos. year I'd hear, is it time yet? Is it time yet? E toda hora eu escutava, não é tempo ainda, não é hora And God ainda. would say, no, not yet. It's not time for Brazil yet. E Deus me falava, não é hora de ir para o Brasil But ainda. at the right moment, Mas no momento 10 certo, years later, 10 anos He laid depois, out the next track Ele colocou o último of the pedaço do nation trilho of Brazil for my life. da nação do Brasil, da minha vida. I remember at one point, Eu me lembro que em um determinado things momento, were starting to get hard. isso começou a ficar difícil. Things were starting to get dry. As coisas começaram a ficar And secas. I didn't see the hand of God in the orchestrating. E eu não conseguia ver as mãos de Deus orquestrando And I felt tudo. like I was doing it in my own strength. E eu comecei a sentir que eu estava fazendo pela minha própria força. And trying to bring the promises of God to pass in my own doing. E estava tentando fazer com que as promessas dele se cumprissem na minha vida pela minha própria And I força. remember asking God, E eu me lembro de ter perguntado a what's Deus, going on, Lord? o que está You're the one who's acontecendo? always done all these things, and I feel like it's not going forward now. Você foi aquele que colocou a mão em todas essas coisas e agora não está se movimentando. I feel like we're not moving forward. Eu estou sentindo que a gente não está caminhando para Davi, I need frente. your help. Davi, can you come up here, my assistant, Davi, my technical assistant? Davi é o nosso assistente Take out one of técnico. those tracks, please. Tira um desses And I said, I trilhos. feel like it's not going forward anymore. E eu disse, Senhor, eu sinto que não está indo para Go ahead and frente put the train on mais. there. Let it go. I feel like we're just stuck. We're not growing. Nothing's happening. Eu sinto que a gente está parado, está acorrentado, não está And I crescendo. said, what happened? O que aconteceu? And he said, Lana, this is to the point that you prayed out. Lana, você orou até aqui. You prayed until this point. Lana, você orou até esse The ponto. train can only go as far as until you prayed out for your life. O trem só pode ir até o trilho que você orou na sua vida. This is why the train has stopped. Por isso que o trem parou. You see prayer and falling of the Holy Spirit for your life. You can put it back. Você vê que os planos de Deus na sua vida It's so crucial. é muito crucial. We just see the missions. We just see the hero A gente part. só vê as missões, a gente só vê os cartões postais. We just see the obedience part. Você só vê a parte da obediência. And we don't give so much attention to the prayer part. E a gente não dá muita atenção para a parte da oração. But prayer is like in vinaigrette, right? It's the vinegar in the vinaigrette. Mas a oração é como o vinagre do vinagrete. If you don't have vinegar, you don't have vinaigrette. Se você não tiver vinagre, você não vai ter vinagrete. She's carioca. She's going to say vinaigrette. Eu sou carioca, eu vou falar vinagrete. And if you don't have vinegar, if you don't have the sauce, you don't have vinaigrette. Se você não tem o molho, você não tem o vinagrete. Right? It's so many things that are in that make up that sauce. Tem muitas coisas que estão dentro do vinagrete para que ele seja um And when you vinagrete. pour that sauce on everything else, E quando você coloca aquele molho em tudo, it's the secret sauce that makes it not dry, not hard, it makes it go down. é o ingrediente secreto que faz com que ele se torne macio, que faz com que ele se torne saboroso, que faz com que ele possa descer na sua The garganta. same with the Holy Spirit. É o mesmo com o The Espírito leading of the Santo. Holy Spirit with the plan and the purpose
purpose and the mission of God for your com os life. planos e propósitos de Deus na sua vida. You can have everything else, Você pode ter todo o resto, but if you don't have the sauce and if you don't have the vinegar of the vinaigrette, mas se você não tem o molho especial, se você não tem o vinagre do it's vinagrete, just seasonings, it's just toppings, and it's very dry. é muito seco, você só vai ter coisas para colocar em cima. Amen. I want Amém. to show you some other things in fulfilling the plan of God for your life. Eu vou mostrar algumas outras coisas para que vocês vejam o propósito de Deus And I se want to go to cumprindo na sua Psalms vida. 37. Eu vou para Salmos 37. 37, 1 through 9. A gente vai ler do 1 ao 9. So in vinaigrette, there's different ingredients. Então, para o vinagrete, a gente tem diferentes And ingredientes. tonight, I gave you the main ingredient. E hoje eu estou dando para vocês os ingredientes principais. But you're going to see the other different ingredients that make up this sauce in the plan of God for your Mas life. você vai ver esses outros ingredientes que compõem esse vinagrete aqui na sua vida. Are we ready? Vocês estão I'm going prontos? to ask you to respond to me. Are we ready? Vocês estão prontos? Eu quero que vocês me respondam. Pronto? Todos juntos. Todo mundo junto. Psalm 37, 1 through 9. Salmos 37, do 1 ao 9. Do not fret because of evildoers, nor be envious of workers of iniquity. Não se aborreça por causa dos homens maus, nem tenha inveja dos perversos. For they shall soon be cut down in the grass and wither as a green herb. Pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Trust in the Lord and do good. Confie no Senhor e faça o bem. Dwell in the land and feed on his faithfulness. Habite na terra e desfrute a fidelidade. Delight yourself also in the Lord, and he shall give you the desires of your heart. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. He shall bring forth your righteousness as the light and your justice as the noonday. Ele fará a sua justiça brilhar como a alvorada e a sua casa como o sol do meio-dia. Rest in the Lord and wait patiently for him. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com Do paciência. not fret because of him who prospers in his way, because of the man who brings wicked schemes to pass. Descanse no Senhor e aguarde com Ele com paciência. Não se aborreça quando outros obtêm sucesso em seus caminhos, quando eles maquiam o mal. Cease from anger, forsake wrath, do not fret, it only causes harm. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se aborreça, isso só leva ao mal. For evildoers shall be cut off, but those who wait on the Lord shall inherit the earth. Pois os ímpios serão eliminados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. So number one in the vinaigrette of fulfilling the plan of God for your life. Então, o número 1 desse vinagrete de cumprir os propósitos de Deus para a sua vida. Everyone, don't compare yourself. A primeira coisa é não se compare. Number one, Número 1, you're made on purpose você tem o seu for a propósito purpose. por um You propósito. are created for what God has already created for you. Você foi criado para aquilo que já foi criado para você. And so you don't fret, you don't look, you don't compare yourself Então- to somebody else's purpose or somebody else's calling. Então você não fica com medo, não olhe para o lado, não olhe para o que o Senhor está fazendo na vida de You outra are pessoa. fearfully and wonderfully made for the thing that God has called you on the earth. Você foi feito à imagem e semelhança dele para as coisas que ele te chamou para fazer. I'm Mexican American. Eu sou metade mexicana, metade My americana. dad's Mexicano. He's a very big Mexican, very big E Mexican. meu pai é mexicano, ele é um mexicano grande, Very brown, very dark. bem moreno, bem marrom. And I have a very blonde, very white mother. E eu tenho uma mãe bem loura. In Brazil, you guys understand this. You're all mixed, all of you. No Brasil vocês não entendem isso porque vocês são todos misturados. You're white with curly hair. Você pode ser branca com cabelo In cacheado. America, we don't have this. We're a little bit more boring. E na América a gente não é assim, a gente é um pouco mais We chatinho. don't have like you guys have. A gente não tem o que vocês And têm. so many times I was raised E muitas vezes, enquanto eu estava in two crescendo, different worlds, in the Mexicana world and in the American eu world. estava crescendo no mundo mexicano e no mundo americano. And so many times I was compared. E muitas vezes eu me comparei. And so many times I cried out to God and I didn't understand why. E muitas vezes eu chorei a Deus sem entender por quê. I wanted blue eyes. Eu quero olhos wanted azuis. curly hair. Eu quero cabelo wanted cacheado. white skin. Eu quero uma pele mais I clara. wanted all these things.
Eu quero todas essas coisas. But now 25 years later, Mas agora, 25 anos if I had depois, blue eyes, se eu tivesse olhos white azuis skin, e tivesse uma pele and mais curly branca hair, e cabelo I cacheado, couldn't go into the nations that God has called me to go into. eu não poderia ir nas nações que Deus me chamou para ir. Our next home is going to be in Pakistan. A nossa próxima casa será no Paquistão. I've been in Pakistan Eu estive no when there was Paquistão bombings. quando estava And they acontecendo were looking for bombas. Americans to kill. E eles estavam olhando pelos americanos para And I matá-los. put on my scarf, my E eu, tabata. e eu coloquei a minha tabata. And I put on red lipstick. E eu coloquei batom And I vermelho. drove in the middle of the bombings. E eu dirigi no meio das And one of bombas. the Taliban looked in the window. E um dos talibãs olhou na janela. And I kept looking straight ahead with my red lipstick and my tabata. E eu continuei olhando para frente com meus lábios vermelhos e a minha And tabata. the Lord spoke to my heart. E o Senhor falou comigo no meu coração. Do you want to be white with blue eyes now? Você quer ser loura dos olhos azuis agora? No, thank you, Lord. Não, obrigada, Senhor. You're created on purpose for a purpose. Você foi criado com um propósito para um All propósito. the things that you're questioning, Todas as coisas que você tem se perguntado. you're created for what God has already created for you. Você foi criado para o que o Senhor já criou para você. Number 2, Número 2. trust in the Lord and do good. Confie no Senhor e faça o bem. Everybody say, trust in the Lord and do good. Todo mundo fale, confie no Senhor e faça o bem. Trust in the Lord and do good. Confie no Senhor e faça o So many bem. times we want this big purpose and this big plan, Muitas vezes nós queremos esses grandes planos e esses grandes propósitos. but we have to start with the good that's in front of us. Mas a gente tem que começar com o bem que está logo na nossa frente. We have to start with every opportunity that God gives us in front of us. A gente tem que começar com cada oportunidade que o Senhor coloca na nossa frente. Before I ever became a missionary, Porque até mesmo antes de eu começar a ser uma I cleaned missionária, the house of a missionary. eu limpava a casa de Because I missionários. knew one day that's what I wanted to do. I knew one day that that's what God put in my heart. Eu sabia que um dia era aquilo que eu iria fazer, eu sabia que era aquilo que o Senhor havia colocado no meu coração. Before I had a big outreach team and big outreaches and did big things with people preaching the gospel. Muito antes de fazer esses evangelismos e de enviar pessoas e fazer essas grandes coisas And reach thousands of children every Christmas e alcançar milhares e milhares de crianças no Natal with our outreaches. com os nossos Before evangelismos, I ever did that, mesmo antes de fazer I isso, started by driving the youth to youth group as a youth leader in my car. eu comecei a dirigir os jovens para o grupo de jovens com o meu carro. I started by taking my youth to go and do street witnessing and evangelism on the street. Eu começava a pegar os jovens e levava eles para as ruas para eles fazerem evangelismo. Before I ever did all of these things named ministry, Antes mesmo de fazer todas essas coisas chamada it was ministério, my personal life. era a minha vida pessoal. It was from my personal heart and relationship from the Lord. Era pelo meu relacionamento pessoal com o Don't wait Senhor. for these big opportunities. Não espere por essas grandes Make oportunidades. the most of every opportunity, the Bible says. Faça a melhor coisa, a melhor escolha de cada uma dessas Do the good that's oportunidades. in your hands. Faça o bem com aquilo que está nas suas You mãos. might not have money to go and fly to Africa and do a mission trip in Africa. Talvez você não tenha dinheiro para fazer um voo agora e ir para a África But para what fazer uma about viagem reaching your missionária. communities right there that doesn't cost you anything but a bus ticket? Mas e se você for alcançar as comunidades que estão aqui ao seu redor, que não te custam nada, só um bilhete de ônibus? What about serving in the church, serving as an usher? What about serving and making the most of every opportunity? E sobre servir na igreja, servir quando tiver a oportunidade, fazer o melhor usufruto de todas as oportunidades. You might not have money. Você talvez não tenha o I graduated dinheiro. Bible school. I didn't have money. Eu me graduei da escola bíblica e eu não tinha But I had dinheiro. hands to clean missionary houses. Mas eu tinha mãos para limpar os banheiros de And missionários. I had time to serve the Lord. I had time to prepare. E eu tinha tempo para servi-los, eu tinha tempo para me preparar. Amen. Amém? This isn't the glorious life that you want to hear about a missionary that reaches people in 3 different nations. Talvez isso não seja a vitória gloriosa de uma missionária que está em 3 nações que você quer But escutar. this is the secret sauce to fulfilling the plan of God on the earth. Mas esse é o ingrediente secreto para que você cumpra os propósitos de Deus na And sua this is the vida. secret sauce, the secret vinaigrette for fulfilling God's will in your life on the earth. Esse é o ingrediente secreto para o seu vinagrete para que você cumpra os planos
planos e propósitos de Deus. Amen? Amém? Say, trust in the Lord and do good. Fale comigo, confie no Senhor e faça o bem. Volunteer, sow, serve, do good. Seja um voluntário, semeie, plante, faça o bem. Witness, outreach, do good. Faça evangelismo, vá, faça o bem. Just bring Jesus to the earth. Só traga Jesus para o mundo. It doesn't have to be fancy. Não precisa ser And chique. it doesn't have to be in a pulpit. E não precisa ser no púlpito. Give every minute to that opportunities that God gives to you. Dá crédito a toda oportunidade que o Senhor coloca nas Amen. suas mãos. Amém? I say if it's not your harvest, then it's your seed. Se a gente fala, se não está no seu coração, está na sua semente. And so basically, if it's not where you are, what you want, Então, basicamente, se não é onde você está start agora, sowing seed into where you want comece to a be. plantar semente de onde você quer estar. When Moses was supposed to free the slaves of Israel, Quando Moisés estava para libertar os escravos God asked him, Jesus perguntou para Deus, What is perguntou in para your ele, hands? o que está nas suas mãos? and you say, where do I start? E eu me pergunto, onde eu How do I começo? fulfill God's plan? Como que eu posso cumprir o propósito And de God Deus? is responding to you. E Deus está respondendo para você. What is in your hands? O que está nas tuas What is mãos? in your O hands? que está nas tuas mãos? Amen? Amém? Okay, the next one. A próxima Dwell in the coisa. land and feed on his faithfulness. Dwell on the land and trust in the Lord and do good. Dwell in the land and feed on his faithfulness. 3. It's the half of 3. Trust in the Lord and do good. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e desfrute Dwell a in the land and fidelidade. feed. Stay where you're planted. Continue onde você foi plantado. God is preparing you for what's already prepared for you. Deus está te preparando para o que já está preparado para I'm você. saying this again. Eu vou falar isso de novo. Preparation time Um tempo de is preparação never wasted time. não é um tempo God's desperdiçado. preparing you Deus está preparando for what você He already has para prepared aquilo for que you. Ele já tem preparado What para He already você. has prepared for O your que Ele life. já tem preparado para a sua vida. Preparation time is never wasted time. Quando você está se preparando, isso não é um tempo Don't get desperdiçado. anxious. Não fique Don't ansioso. get frustrated. Não fique frustrado. Wait on the Lord. Espere no Senhor. Stay where you're at. Continue onde Until você you get está. the next marching orders, until you get the next step or the next track for Até your que life. você tenha esse próximo pedaço da trilha, a próxima palavra, o próximo pedaço. You have to feed on His faithfulness for your life right now. Você tem que se alimentar da fidelidade dele para a sua vida agora. If you're ever going to know what He's going to do for you in the Se future, você já quer saber o que ele vai fazer para você no futuro, I had to know that God was faithful to send me to Bible school. eu precisei primeiro saber que ele era fiel por ter me enviado para a escola When I bíblica. didn't have any food, Quando eu não tinha nenhuma I would see comida, His miracle provision. eu ia ver os milagres e a provisão dele. Because 15 years later, Porque 15 anos I depois, would need to feed rescued children. eu iria precisar alimentar crianças And resgatadas. I would need even more money for rice to feed them. E eu iria precisar de ainda mais dinheiro para So I needed alimentá-los. to know that God was faithful to feed me. Então eu precisava saber que ele era fiel para Because me if He's faithful alimentar. to feed me, Porque se ele é fiel para and me then He'll be alimentar, faithful to feed them. e ele é fiel para We have to alimentá-los. feed on the faithfulness of God for our A lives. gente tem que se alimentar da fidelidade de Deus para as nossas vidas. Before we ever go out there and give it to anybody else. Antes mesmo de ir entregar para alguém. Every single thing Todas as is coisas preparation time. é um tempo de God preparação. doesn't waste anything. Deus não está desperdiçando God nada. doesn't waste anything. Deus não está desperdiçando It's nada. like feijoada. É como feijoada. He uses every single part for your life. Ele usa cada uma das partes para sua vida. And it makes the most beautiful meal. E ele faz a comida mais The bonita. best meal on the A earth. melhor comida do mundo. Feijoada. Feijoada. But it's every piece, Mas é cada pedaço. every moment, É cada every momento. obedience, every step of obedience. Cada obediência. Cada vez que você anda em obediência. Stay and wait on the Lord. Fique, permaneça, Feed on confie His no faithfulness. Senhor. Se alimente de sua Because fidelidade. you won't ever know how faithful He is out there if you can't know that He's faithful right here, right now. Porque você nunca saberá como ele será fiel no futuro se você não entendeu como ele foi fiel agora. Amen? Amém? Amen. Okay, Amém. let's keep looking. And this is the main point.
Esse é o ponto principal, vamos continuar olhando. Delight yourself in the Lord, Deleite-se no Senhor, and He shall give you the desires of your heart. e Ele atenderá aos desejos do seu coração. I say it like this. Eu falo dessa maneira. I don't know how it translates in Portuguese, Eu não sei como está traduzido para o português, but people read it like mas as pessoas leem. that God will give me what I want. He'll give me my desires, what I want. As pessoas leem como se Deus fosse dar aquilo que elas querem, But aquilo this que elas scripture- desejam. Mas essa escritura, What this scripture means, o que está dizendo? the closer I get to God, Que o mais perto que eu estou de the Deus, more I delight myself in God. quanto mais eu me deleito no It's Senhor, like I put my head on His chest, é como se eu colocasse a minha cabeça no peito and I can dele. start to hear His heartbeat. E eu começo a escutar as batidas do coração dele. His heartbeat for my life. Eu começo a escutar as batidas do coração dele para a minha vida. His heartbeat for the world. As batidas do coração dele para o mundo. His heartbeat for the lost. As batidas do coração dele pelo perdido. His heartbeat for orphans. As batidas do coração dele pelo órfão. His heartbeat for exploited children. As batidas do coração dele pelas crianças His exploradas. heartbeat for lost youth. As batidas do coração dele pelo jovem que está perdido. And all you're doing is delighting yourself in the Lord. E tudo que você está fazendo é deleitando-se no Senhor. You see, there is no purpose Você vê, não tem nenhum propósito without relationship. sem relação. He is the purpose. Ele é o propósito. Our purpose is to know Him and to make Him known. O nosso propósito é conhecê-lo e fazê-lo And as conhecido. you delight yourself in E Him, enquanto você se deleita He nele, starts putting His desires in your ele heart. começa a colocar os desejos do coração dele em He starts você. putting His desires in your Ele heart. começa a colocar os desejos dele no His seu desires coração. for you. Os desejos dele His para desires você. for His world. Os desejos dele para o His mundo. desires. Os desejos dele. And pretty soon you don't know what's you and what's Him. E daqui a pouco você não vai conseguir nem discernir o que é a sua vontade e o que é a vontade dele. That's why people say, how can I know it's a will from God? Por isso as pessoas me perguntam, como que eu vou saber se é a How vontade can I de know if Deus? it's me or not God? Como que eu posso saber se sou eu ou se isso é As you Deus? start to get so close to Him, Mas você começa a ficar tão próximo and dele His heartbeat becomes yours. que a batida do coração dele You começa a start se tornar walking sua to the batida do heartbeat of God. coração. Você escuta as batidas do coração de Deus. Your life starts walking in God's A heartbeat. sua vida começa a andar de acordo com as batidas do coração de Deus. Delight yourself in the Lord, Deleite-se no Senhor. and He shall give you the desires of your heart. E Ele te dará os desejos do He'll seu put His coração. desires for your life in your Ele vai heart. colocar os desejos do coração dele em você. David said, I delight to do your will. Davi disse, eu me deleito em fazer a sua vontade. At the end of all of this, E no final de tudo isso, it's not that I say it like this. eu falo desse jeito. It's not that I want to be known as a hero or the woman who rescued children. Eu não quero ser conhecida como uma heroína ou como uma pessoa que resgata crianças. One night, Uma noite, I laid in bed eu deito na minha and I cama. said, God, I'll give all of this up. Eu falo, Deus, eu posso desistir de tudo isso. If this takes me from you Se isso me deixar and what distante we de have você and the relationship e we da have, relação que a gente tem, I'll give all of it up. eu posso desistir de tudo isso. And I'll just be a person sitting in church E eu posso ser uma pessoa só sentada na igreja that loves you with all of my heart and all of my mind and all of que my te soul. ama com todo o coração, com toda a minha mente, com todo o meu Because espírito. I never did this for the glory of missions. Porque eu nunca fiz isso pela glória de I missão. never did this to be a hero. Eu nunca fiz isso para ser uma heroína. I did this because I was rescued to rescue. Eu fiz isso porque eu fui resgatada para resgatar. He rescued me. Ele me resgatou. He rescued me. Ele me resgatou. So this is the least that I can do for him. Então isso é o mínimo que eu posso fazer por ele. He bought my life with a price. Ele me comprou por So the por Bible, Cristo. this is my most reasonable service. This is the least that I could do Então with my life. esse é o mínimo que eu posso fazer. Isso é a coisa mais miserável que eu posso fazer em It was retorno. never about the glory of missions Nunca foi sobre a glória de or the missão glory of ministry. ou a glória do It was ministério. because my rescuer rescued me. Então é porque a pessoa que me resgatou estava me preparando para And resgatar. freely I receive, so freely I go and give. Eu recebi de graça, então eu vou e entrego de graça. It's the least I can do for what he did for me. Esse é o mínimo que eu posso fazer em retorno pelo que ele fez por mim. Jesus said, I only do the things that I see my Father do. Jesus disse, eu só faço as coisas que eu vi o Pai I only fazer. do say the things that I hear my Father say. Eu só falo as coisas que eu escuto o Pai falar. Everything that he did and said was out of
relationship. Tudo aquilo que ele fez e disse foi por uma relação. If anything we do, Então tudo que a gente unless faz, it's out of relationship, a não ser que seja por esse relacionamento, it will be burned up in the end. não vai subir, não vai subir no final. I don't want anybody to say in the end Eu não quero que ninguém diga no final that was the one who rescued children. que aquela é a pessoa que resgatou. You know what I want people to say about me in the end? Sabe o que eu quero que falem sobre mim no final? That was the girl that God could trust. Essa era a garota que Deus podia confiar. God trusted her. Deus confiou God nela. trusted her Deus confiou a with ela. his children, Com as with his crianças, heart, o seu coração, with his secrets, os seus with segredos, his assignments. com os seus That was the afazeres. girl that God trusted. Essa é a garota que Deus How can I confiou. be someone that God trusts me Como que eu posso ser alguém que Deus to confia do everything on the earth that his heart is? para fazer tudo aquilo que o coração do Senhor quer fazer? David said, I delight to do your will. Davi disse: eu me deleito em fazer a sua I vontade. delight to do your will. Eu me deleito em fazer a sua It was his vontade. greatest delight of his life. Era o maior deleito da vida dele, fazer a vontade de Was Deus. the heart and the will of God. Era o coração e a vontade de Deus. There's nothing greater. Não tem nada melhor do que Can you isso. stand up? Você pode ficar de pé. I'm going to speak these things over you. Eu vou falar algumas coisas sobre vocês. Commit your way to the Lord. Entregue o seu caminho ao Senhor. Trust also in him, Confie nele. and he shall bring it to pass. E o mais ele fará. Who brings it to pass? Quem vai fazer? Do you bring it to pass? Você vai fazer? Do you bring it to pass? Você vai fazer? Do you bring the will of God for your life to pass? É você que vai fazer os planos e as vontades dele para sua vida? Do you bring the purposes to God for your life to pass? Você que traz os propósitos dele para sua vida? Do you? Você? É você? No. Não. Who does? Quem faz? Who does? Quem faz? He does. Ele faz. Commit your way to the Lord. Confie no Senhor. Trust also in him, Confie nele. and he shall bring it to pass. E o mais ele fará. He shall bring it to pass. Ele fará. You know, there was a time, Houve um tempo. and I know what God promised me, Eu sabia o que Deus tinha me and I prometido. know what God told me. E eu sabia o que Deus tinha me falado. He told me that I would rescue children. Ele me falou que eu resgataria crianças. He told me that I would be a mother to the nations. Ele me disse que eu seria uma mãe para as He nações. told me that I would reach, rescue, and raise up a generation. Ele me disse que eu alcançaria e falaria com as nações. That I was supposed to prevent, rescue, and heal at-risk and exploited children on the earth. Que era para eu prevenir, resgatar e curar as crianças que estavam sendo exploradas no mundo. And there was a time E houve um tempo where we were rescuing. que a gente estava I was resgatando. doing what God asked me to do. Eu estava fazendo o que Deus me pediu para And I fazer. didn't have the money to do it. E eu não tinha dinheiro para I fazer. didn't know how I was going to feed my children. Eu não sabia como eu iria alimentar as minhas crianças. The ones that God told me to rescue. As crianças que Deus me disse para I didn't resgatar. know how I was going to do all that He told me to do. Eu não sabia como eu faria tudo que Ele me disse para fazer. And one night I went to bed E uma noite eu fui para a and I cama was stressed e eu estava estressada and I was just thinking of a million things. e eu estava só pensando em 1 milhão de And I coisas. didn't know I spent the last of my money to buy my ticket back to America. E eu tinha usado todo o resto do meu dinheiro para comprar um ticket para ir para a América. And I didn't know how I was going to buy rice for the children when I got back. E eu não sabia como eu iria comprar arroz para as crianças quando eu voltasse. And I went to bed that night E eu fui para a cama naquela and I noite. said, God, I'm doing everything you asked me to do. E eu disse, Deus, eu estou aqui fazendo tudo que você me You pediu sent para me to fazer. rescue children. Você me enviou para resgatar And that's crianças. what I'm doing. E é isso que eu estou fazendo. I don't get it. Eu não entendo. Something has to give. Alguma coisa tem que acontecer. That night I went to sleep. E naquela noite eu fui dormir. My friend the next morning woke me up shaking the bed. No outro dia, minha amiga me acordou balançando a cama. She said, Lana, get up, get up. E ela falou, Lana, acorda, They're acorda. going to get you your land. They're going to build you your homes. Get up, get up. A gente vai conseguir a terra para você. Levanta, levanta, eles vão construir. Your friend got you a meeting with the largest, some very big wealthy businessmen. A minha amiga conseguiu um encontro para você com esse cara de negócios muito poderoso. And they want to help you. E eles querem te They ajudar. want to help children. Eles querem ajudar as And as I crianças. started to sit up,
E enquanto eu comecei a me sentar, the Lord spoke to me. Deus falou comigo. And He said, I did it all while you were sleeping. Eu fiz tudo enquanto você I dormia. did everything while you were sleeping. Eu fiz tudo isso enquanto você He dormia. said, Lana, I don't need you to figure out how you're going to fulfill my will on the earth. Lana, eu não preciso que você fique aqui tentando descobrir qual que é a minha vontade para sua vida. How you're going to rescue my children. Como que você vai resgatar as minhas How you're going to crianças. fulfill my mission. Como que você vai cumprir os meus propósitos, You're a minha not that missão. smart. Você não é tão I don't need inteligente. that from you. Eu não preciso disso de I just need you você. to do two Eu things. só preciso que você faça duas coisas. I just need you to trust Eu só, and obey. eu só preciso que você confie e obedeça. Can you trust and can you obey? Você pode confiar e você pode Can you obedecer. trust and can you obey? Você pode confiar e você pode obedecer. And I started crying and I said, God, that's all you ever had from me. E eu comecei a chorar e eu disse, Deus, é isso que você precisa de mim. I was 24 years old when I started. Eu tinha 24 anos de idade quando I eu had comecei. nothing to give God Eu não tinha nada para dar a Deus, except my trust and my obedience. a não ser a minha confiança e a minha obediência. And upon that, E em cima He disso, built an international organization. ele fundou uma organização internacional. He doesn't need you to figure it out. Ele não precisa que He você doesn't entregue, need que you to você try saiba. to put yourself at the right place at the right Ele não time. precisa que você tente estar no lugar certo, na hora certa. He just needs your trust and your Ele obedience. só precisa da sua confiança e da sua Can you obediência. trust and obey God? Você pode confiar e obedecer no Can you Senhor. trust and obey God Você tonight? pode confiar e obedecer a Deus essa noite. You give God those two things. Você dá a Deus essas duas coisas. And you watch what He does with your life. E você só fica assistindo o que Ele vai fazer com a sua vida. Come up here. I want to pray for you guys. Vem aqui pra frente, eu quero orar por I'm going vocês. to close in prayer. It's not going to be long. I'm already way over. Eu vou terminar But if em you can come up oração, to the mas se front, você pode vir come up até to the aqui na front. I wanna frente, pray for venha, you. eu quero Come on, orar por don't be você. shy. Come up to the Não front. fique com vergonha, pode Can they vir, not? vem. Can they Vem. come up? I want to pray for you. Vem, eu quero orar Hey, por this você. is serious business. Isso é uma coisa séria, This gente. is fulfilling the plan of God for your life. Isso é cumprindo o propósito de Deus para sua Many vida. people go their whole life not knowing their purpose. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem saber qual é o propósito de Deus para This sua is vida. fulfilling the will of God on the earth. Isso é cumprindo os planos dele para This is sua a big vida. deal for your life. Isso é uma grande coisa. I want to pray over you. Eu quero orar por você. And I'm going to finish reading with this. E eu vou terminar lendo He isso. shall bring forth your righteousness as a light. E It's 6. He shall bring forth your righteousness as a light, ele fará a justiça brilhar como a alvorada. and your justice as a noonday. E a sua causa como o sol do Rest meio-dia. in the Lord and wait patiently for Him. Descanse no Senhor e aguarde por ele com Do paciência. not fret because of him who prospers in his way, Não se aborreça quando eles obtêm because of sucesso the em man seus who brings caminhos. wicked schemes to pass. Quando eles maquiam o mal. Cease from anger, forsake wrath. Do not fret, it only causes harm. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se aborreça, isso só leva ao mal. For evildoers shall be cut off, Pois os ímpios serão but eliminados. those who wait on the Lord, Mas os que esperam no they Senhor, shall inherit the earth. eles herdarão a terra. Another translation says, Outra tradução fala: they shall inherit the promises for their life. eles herdarão a promessa de Deus para sua They shall vida. inherit their promised land. Eles herdarão a terra They prometida. shall inherit their purpose. Eles herdarão o seu propósito. Lift your hands all over this place Levante right a now. sua mão em todos os lugares desse lugar. Lift your hands all over this room. Então, ao redor de toda essa sala, levante a sua mão. Father, I pray for every single person in this room. Deus, eu oro pela vida de cada pessoa que está aqui. If it's for the first time Se é pela primeira vez that they're giving their trust and their surrender, que eles estão entregando a sua confiança e se submetendo a você. if it's the first time Se é a primeira vez that you're drawing their heart que você está chegando ao coração and deles saying, let's have this great exchange. e falando, Deus, vamos ter essa grande mudança. My life for your life for my life. Minha vida por sua vida por minha vida. Right now, would you reveal that to them? Você agora pode se With revelar a para penny eles. drop for them in their heart and their life. Você pode revelar os planos e os propósitos A dele para great a sua exchange vida. tonight. Uma grande mudança That with essa my next noite. breath and as soon as I walk out of this room, Que o meu próximo fôlego de vida, assim que eu I sair don't desse live for lugar, myself. eu responderei I por won't mim. give one more day to the devil. Eu não vou dar mais um dia pro diabo, But I'll give every breath, every moment, every thought to God. mas eu darei cada fôlego, cada momento para Deus. Every decision, Todas as decisões, every month, cada momento, every year.
cada ano, to the will of God for my life, pelos planos dele to na the minha will of vida, God for my life. pelos planos dele na minha vida. And maybe it's the next person E talvez seja a próxima that's pessoa wanting to know what's the next track, que queira saber qual é a próxima what's trilha, the next step. qual é o próximo passo. Father, will you speak to them? A Deus, você poderia falar com You eles said, agora. ask me concerning my sons. Eu continuo confiando em você aos meus filhos. Command me the work of my hands. Comande o trabalho das minhas mãos. And I ask you for your sons and your daughters. E eu te pergunto, se eu te peço, os filhos The e work filhas, of your hands. o trabalho de suas That mãos, you would reveal your will to e them. você se revelará para That you would eles reveal the agora. next step. Você revelará o próximo passo And para the eles. next yes. E você revelará a próxima you have coisa for them. que você tem para eles. That yes could look different. E agora as coisas parecerão diferentes. A yes could be a no to other things that would pull them away from the will and the purpose and the plan of God. Um sim pode ser um não para as coisas que estão te separando dos planos e propósitos de Deus. A yes could be extra time in your word and in your presence. E um sim pode significar mais tempo na palavra e na presença de Deus. A yes could be spending Friday night praying out the plan of God for their life. O sim pode significar entregar as suas sextas-feiras à noite para But Ele. tonight you show them their next yes. Mas agora você mostra para eles o próximo sim. The Bible says that He works in you to make you willing to do of His good pleasure. A palavra fala que Ele entrega o trabalho nas suas mãos e Ele confia. He's working in you, Ele está trabalhando em você. changing your heart Ele está mudando o seu to coração make you willing para que você se faça to do of His disponível good pleasure. para você fazer aquilo que é da And then the vontade Bible says dele. that you delight in it, E Ele fala and He delights in it. que He para você delights se in it, and deleitar you delight nele in e it. Ele vai se deleitar em He's você. not here to take anything away from you. Ele não está aqui para te tirar He's nada. here to position you for His plan and His purpose on the earth. Ele está aqui para te posicionar para os planos e propósitos deles aqui He's na not terra. taking anything away from you. Ele não está simplesmente tirando nada He's de not você. withholding anything good for you. Ele- From you. He's not withholding anything good Ele from não you. está tirando nada bom de você. He's getting your life out of your own hands so it can get into His hands. Ele está tirando a sua vida das suas mãos para que você possa colocar nas mãos dele. Because your life in your hands is limited. Porque as suas mãos, a sua vida está na mão dele. But your life in His hands Mas a sua vida nas mãos is dele limitless. tá vivendo. It's limitless. It tá- It has no limit. Não tem limite. It has no limit. Não tem It's limite. limitless. Não tem limite. It's limitless. Não tem limite. Father, we call unto you. Deus, nós te chamamos essa noite. And I pray that tonight, E eu oro essa all noite over this room, que em todos os lugares that you show them great and mighty things que você mostre coisas grandiosas e that they do gloriosas not know. que eles ainda não Great conhecem. and mighty things Coisas grandes e that you have gloriosas for their life. que você tem para a vida deles. Great and mighty things Com as coisas gloriosas that e you have grandiosas for que their você future. tem para o futuro deles. great and mighty things Coisas grandes e that gloriosas you have for them on the earth. que você tem para eles aqui na terra. May this not be another message, E que isso não seja só mais uma but mensagem, may this be a marker moment mas que isso seja um momento marcado, where they say, onde eles digam: not my will be done, não que a minha vontade seja feita, yours. mas a sua vontade But yours. seja feita, But mas a yours. sua vontade. in Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amen. I Amém. love you. Eu amo vocês. Thank you. Obrigada. You for the nations letting me be with E you. se vocês forem para as nações, desde que eu esteja com vocês. I'm excited what you're going to do in your nation. Eu tô empolgada para ver o que você vai fazer na sua nação. It's an honor É uma It's an honra. honor É uma to be a honra part of this next generation. de fazer parte dessa próxima geração. I love you. Bless Eu you. amo vocês. Aleluia. Glória a Jesus. Toma o teu lugar, mas ainda nesse espírito de reverência, irmãos. Se você está aqui nessa noite e você sabe que você precisa entregar a sua vida ao Senhor, ou voltar para esse lugar de intimidade com Deus, por algum motivo você se distanciou. Sabe, irmãos, essa é uma noite, nós estamos começando uma série sobre
correr na velocidade do Espírito. E para alguns aqui talvez seja o ponto de partida nessa noite. Glória a Jesus. Então, se você está aqui nessa noite e você deseja entregar a sua vida ao Senhor e dar esse ponto de partida, ou você por algum motivo tinha abandonado a corrida e você quer voltar para correr na velocidade que Ele tem para você, faz um sinal com a tua mão, a gente quer orar por você. Tem alguém aqui nessa noite? Amém, eu vejo sua mão, meu irmão, eu vejo a sua mão também, glória a Deus.